Atos, capítulo de número 5, eu vou ler com você do versículo 17 ao 25. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tenho ouvido isto. Logo, ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. E chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. E nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que vocês colocaram no cárcere estão lá no templo ensinando o povo. Leia comigo aqui, ainda no capítulo 5, somente o versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora vai no capítulo de número 12. Somos povo sábio e inteligente. Somos pessoas que somos guiados por uma sabedoria sem limite, sem fim. Hoje eu falei para o Zé Carlos, eu não sei como é que tem gente que tem coragem de falar que a Bíblia foi escrita por homens. E ele falou assim, e ainda mais que tem tantos livros nela, né? Eu fico lendo essa Bíblia aqui, eu falei, é impossível um ser humano ter uma sabedoria para escrever isso, é impossível, não tem, só Deus pode escrever certas coisas, né? Então, é isso que é ser sábio e inteligente, conhecer essa verdade. Atos capítulo número 12. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender algum da igreja para os maltratar, e fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. E tencionavam apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: está louca? E ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo,
E então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. E ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, pois estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camaritas do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. E em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, e é a voz de um Deus, e não a voz de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e assim foi comido de bichos. E entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Amém? Eu amo o livro de Atos. Quando eu li Bom Dia Espírito Santo, isso lá para os anos de 1990 também, eu li o livro de Atos pela primeira vez no Espírito. Por ser presbiteriana, eu conhecia muito bem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conhecia na letra, mas eu não conseguia conhecê-la pelo Espírito. E depois que nós recebemos o batismo no Espírito Santo, eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, e quando eu terminei o livro de Bom Dia Espírito Santo, eu fui ler o livro de Atos. Eu fiquei tão tomada do poder do Espírito, que eu li o livro de Atos numa noite. Eu amanheci o dia lendo ele, de tanto poder de Deus que tinha, né, para revelar esse livro. O livro de Atos é um livro que conta a história dos primeiros cristãos. Mas quando a gente fala assim, primeiros cristãos, você pensa assim, que foi 2, 3 dias depois que Jesus morreu. Não, tem narrativas aqui, como a de quarta-feira que eu li, de Paulo, que Paulo falou 60 anos depois de Cristo, 66 anos depois de Cristo. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente tem a impressão assim, que aconteceu isso ontem, hoje e amanhã, né? Mas, na verdade, tem uma extensão da história, na disseminação do Evangelho, da publicação do Evangelho, da ida dos discípulos, do mover dos discípulos pregando o Evangelho. Então, é um livro muito rico, da história da vinda do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, de como os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, como a vida deles mudou pelo poder do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta para você: sua vida mudou depois do Espírito Santo? Muda, não muda? Então você imagina o quanto os apóstolos mudaram, como que a vida deles mudou, e como o mundo judaico mudou com o poder do Espírito Santo. Homens doutorados da lei, conhecedores da lei, que não receberam o Espírito Santo, endureceram o coração e passaram, em vez de amarem a Deus e a sua palavra, passaram a odiar e a invejar os homens de Deus. Isso é terrível, quando há uma perseguição da própria casa, né? No livro de Oséias relata uma perseguição pelos da própria casa também. É terrível. Então o povo do livro de Atos, os apóstolos que se reuniram para pregar o Evangelho, eles não tiveram só uma perseguição na vida deles, porque Roma odiava a Jesus, porque Herodes mandou matar Jesus. Não, eles eram perseguidos também os sacerdotes, pelos saduceus, pelos escribas e pelos fariseus, que eram os homens que tinham conhecimento da lei. E isso é terrível. Então, o livro de Atos é um livro de uma história assim, muito forte. Uma história forte, porque não é só uma história de homens comuns, que viveram situações comuns, mas o livro de Atos, por ser Novo Testamento, sai dos milagres, né, dos 4 evangelhos, e ele passa para mostrar um poder atuante de Deus, para mudar também a história da vida daqueles que estavam sendo perseguidos, daqueles que estavam vendo as portas se fecharem nas suas vidas.
Eu acredito que hoje, muitas das lutas que nós estamos passando, das nossas dificuldades, né, familiares, financeiras, espirituais, religiosas, ministeriais, todas as áreas profissionais, são frutos da perseguição do inimigo nos últimos dias. Se alguém for contrário ao que eu estou falando aqui, levanta a mão, que nós vamos debater isso aqui. Mas eu acredito que todas as dificuldades que nós estamos vivendo, independente de qual seja ela, é porque nós estamos vivendo um momento de uma grande perseguição espiritual. Um momento onde o inimigo está tentando fechar as nossas vidas de todas as formas para a gente não caminhar. Veja bem, se você para de receber, o que você para de fazer na igreja? Se você para de dizimar, o que acontece com a igreja? Fecha. Né? Então, é fato de que muitas coisas que nós estamos vivendo é uma perseguição. É uma perseguição para que a voz de Deus se cale, para que a boca de Deus se feche, para que pessoas não sejam libertas, para que pessoas não sejam curadas, que pessoas não sejam transformadas. Hoje de manhã eu fui embora aqui e eu ainda falei, Deus, hoje de manhã não era mover do Espírito, hoje de manhã era realmente, como diz, era realidade, assim, eu preciso olhar, preciso ver, não preciso ficar chorando, não, eu preciso encarar. Eu fui embora muito satisfeita com o Espírito Santo aqui hoje de manhã, porque eu falei, Deus, se eu morrer hoje, se os meus olhos fecharem hoje, vou morrer em paz, porque muitas pessoas hoje conseguiram alcançar, um andar de cima, de cura, de libertação e de mudança de vida. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer fechar as nossas portas, quer fechar as portas emocionais, as portas familiares, as portas financeiras, as portas profissionais, as portas da igreja, porque se ele fechar as nossas portas, a boca de Deus vai ser calada, vai ser fechada. Então, ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe o endereço dele. Eu já falei para vocês várias vezes que no livro de Apocalipse, o endereço eterno do diabo está escrito. E não tem outro endereço. O endereço dele é o fogo eterno, É o lugar onde há choro e ranger de dente, onde o bicho não morre, Onde há enxofre e a dor será eterna. Esse é o lugar de Satanás, de seus demônios, dos falsos profetas, dos anticristos e daqueles que recusaram a Jesus. Então já tem endereço designado. O nosso é viver na Jerusalém eterna, cidade de Deus eternamente. E do diabo e dos seus anjos demoníacos aí é eternamente o inferno. Mas nós sabemos que ele conta também, nesses últimos dias, com a fraqueza dos homens, com a debilidade humana que nós temos. Porque às vezes, irmãos, as coisas vão acontecendo na nossa vida de tal forma, são tantas coisas que eu tenho visto lá em casa, a gente se superando muito, sabe? Nós já passamos da fase do desespero, de não saber o que fazer, de chorar, já passamos dessa fase, nós já estamos assim, calados. Não é bem? Não é assim que nós estamos? Nós estamos calados, nós estamos em casa assim, esperando para ver o que Deus vai fazer amanhã. Nós estamos vivendo desse jeito, nós estamos esperando para ver o que vai acontecer amanhã. Passamos da fase de querer discutir, de querer resolver, de querer pôr a mão, de querer fazer alguma coisa. Nós estamos calados, estamos esperando para ver o que é que Deus vai fazer. Porque eu falo uma coisa para você, vão acontecendo tantas coisas nas nossas vidas, que a gente vai perdendo as forças, nós vamos perdendo a resistência humana. A tristeza vai nos abatendo, vai enfraquecendo, as nossas forças físicas, e isso faz com que a gente também permita que aconteça um esfriamento da fé, um esfriamento da esperança que abriga o nosso coração. Então essa perseguição, esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, é uma perseguição espiritual para que a igreja feche essas portas, para que a voz de Deus seja calada. Hoje, nós estamos vendo famílias sendo destruídas, Infelizmente, o pecado sobrepondo a graça de Deus na vida de muitas pessoas que receberam essa graça de graça. Nós estamos vendo casamentos acabar, nós estamos vendo homens que nós nunca imaginávamos cair em adultério, nós estamos vendo pessoas assim, desviadas da presença de Deus, nós estamos vendo muitas situações. Financeiramente, se o financeiro não está bom, tem família que aguenta, irmãos? Não aguenta. Você sabe que se não estiver bem financeiramente, também não está bom emocionalmente. Então são N's os problemas e as dificuldades que nós estamos vendo, que nós estamos sofrendo,
por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa da voz de Deus, por causa da cura, por causa da libertação, porque nós temos o privilégio de poder viver uma vida diferenciada, de ter qualidade de vida, né? Não tem como viver sem ter essa voz, sem ouvir a voz de Deus. E quando os apóstolos, eles começaram a pregar o Evangelho, né? A palavra Herodes, é bom a gente explicar, que Herodes não significa só um homem, mas a palavra Herodes significa uma dinastia real, né? Esse homem aí, ele tinha outro nome, mas ele era considerado um Herodes, porque ele era um rei, ele vinha de uma dinastia real. E rei, para nós, né? Para nós, rei é Jesus, é o nosso Deus, Ele é que reina, Ele que é soberano sobre todas as coisas. Para Israel, Deus era rei, Deus era supremo e soberano sobre todas as coisas. E os homens que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, o reconheceram como rei. Aquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus Cristo, que era para escarnecer dele, que era para zombar dele, que era para fazer com que ele fosse levado à humilhação extrema, né? Pelo contrário, naqueles que o receberam como Senhor e Salvador, o identificou como o rei, acima de todas as coisas, porque ele venceu a morte e conquistou a vida, meu amado. Então, quando Herodes, ele viu que havia uma possibilidade da dinastia, né, de reis humanos perderem o seu poder por um rei, reconhecidamente filho de Deus, que veio para libertar o povo, ele resolveu se opor, ele resolveu se levantar com uma oposição ferrenha. Não só bastou matar Jesus, mas ele queria matar o Evangelho. Por que eu falei para o Zé Carlos hoje que é impossível, né? A Bíblia tem escrito por homem. Eu estava lendo a Bíblia lá e eu mostrei para ele um versículo aqui em Atos, que os apóstolos falam assim: olha, deixa, se for de Deus vai prevalecer, se não for de Deus vai acabar. Não foi isso, bem, que nós lemos lá em casa hoje? Eu falei, gente, Deus é soberano, que homem que tem uma capacidade para escrever um negócio desse? Homem nenhum pode escrever, isso é muito forte. Deixa, se é de Deus prevalece, se não for de Deus acaba, né? Então, é tremendo isso, nós estávamos vendo isso lá em casa. E o que estava acontecendo? Herodes ficou furioso com essa história de pregar que existia um libertador, pregar que existia um redentor, pregar que existia um rei, pregar que existia um Deus capaz de mudar vidas, de transformar vidas. Irmãos, nós vemos o encontro do carcereiro, quando Paulo saiu lá da prisão, que ele aceitou Jesus, ele e a sua família toda, e a alegria que entrou naquela casa. Eu já passei por um avivamento, é que vocês são tão, vamos dizer, privilegiados, que vocês já chegaram no avivamento, mas quem saiu do tradicional e entrou no avivamento, sabe o que é alegria, irmãos, sabe que é um negócio sobrenatural, fantástico, que muda a sua vida, que te transforma numa outra pessoa, assim, da noite para o dia, e você vira uma pessoa totalmente transformada, restaurada, mudada, que as pessoas olham para você e falam assim: o que foi que mudou? Você tirou a sobrancelha, você mudou a cor do cabelo, você está mais gordo, você está mais magro, mas na verdade não mudou nada, mudou foi de dentro para fora, né? Então você imagina esse poder de Deus ali sendo pregado na possibilidade que as pessoas iam poder ser felizes, poder ter bem-estar, poder ter qualidade de vida, poder acreditar que aquele amor de Deus ia mudar suas dores. Não tinha mais Jesus ali fazendo um milagre individual, nem coletivo, nem pessoal. Tinha uma palavra sendo pregada, tinha uma voz acima das dificuldades humanas sendo erguida, e Herodes queria calar essa voz. Eu vou te falar uma coisa, essa voz, quando eu falo dela, olha, eu até li o texto hoje, eu fui para o quarto para orar, e eu fui arrebatada em espírito numa batalha espiritual de 2h30 hoje. Foi terrível o que eu enfrentei espiritualmente hoje. Tudo que eu estou pregando aqui, eu estou pregando no espírito. E para mim, pregar para 5, para 10, para 50, 200, dá no mesmo, porque importa para Deus que todos sejam salvos. Então, se for 1, se for 10, tanto faz. Então, eu vim aqui para trazer uma revelação e Ele está falando, tá? E quando eu falo de uma voz, eu parei para falar isso para você entender, eu falo de uma voz que muitas vezes não tem palavras. Hoje, se a sociedade olhar para nós como igreja, como homens de Deus, como mulheres de Deus, sem nenhuma palavra, eles podem identificar a presença desse Cristo.
Se eles olharem para a minha família, se eles olharem para o nosso casamento, se eles olharem para o meu comportamento, se eles olharem pelo meu testemunho, sem nenhuma palavra, o mundo pode ouvir a voz de Deus, o mundo pode ouvir uma pregação de que existe um Cristo que salva, que liberta, que restaura, que cura. Eu me lembro que anos atrás, uma pessoa entrou na nossa igreja e identificou uma pessoa dentro e falou assim: olha, se esse fulano está aqui, depois de tudo que eu sei dele, então eu acredito que realmente existe Deus. Você entendeu? Evangelho muitas vezes não precisa de voz audível, precisa de só ter a presença desse Cristo para que o mundo o conheça e o reconheça. E por isso nós somos tão perseguidos, por isso que os dias estão tão difíceis, por isso que tantos escândalos, por isso que tantas coisas contrárias que estão nos deixando assombrados. Eu chorei a semana inteira assim: eu não acredito, Deus, eu não consigo acreditar, Deus, eu não consigo acreditar. Por mais que eu pense, porque é muito amor dentro da gente, por mais que você pense, por mais que você tenta, você fala: não é possível, não é possível, não é possível. A gente não acredita. Mas realmente, nós estamos vivendo tudo que foi profetizado. Nós estamos vivendo a perseguição dos últimos dias, os transtornos dos últimos dias, e as portas estão se fechando para nós. As portas estão se fechando de todas as maneiras, como eu já citei aqui, e eu acredito que hoje o poder dessa palavra, eu vou falar uma coisa para você que eu aprendi muito cedo na minha vida: toda palavra pregada, ela é liberada e ela tem poder para mudar qualquer circunstância da nossa vida. Eu acredito que essa palavra pregada aqui hoje vai acontecer muita coisa espiritual sobre a nossa vida, tá? Aprenda a ver as coisas espirituais e receber no reino material. Aprenda a entender esse mistério. E eu estou vendo que as portas estão cada vez mais sendo fechadas, mais fechadas, mais fechadas. E o Espírito Santo essa noite me falava isso, de abrir portas, de abrir portas. E eu falava: meu Deus, o que Deus está falando? Que palavra que eu vou pregar? Né? Onde eu vou pregar? E aí Deus me trouxe nesses 2 textos aqui, em que Pedro 2 vezes ele foi aprisionado. 2 vezes ele foi aprisionado. Logo que eles começaram, Herodes soube, e Herodes não trabalhou sozinho. É isso que eu acho interessante. Eu falei e volto a falar aqui já dezenas de vezes: o inimigo não trabalha sozinho, tá? Quando o inimigo vai vir contra você, quando ele for vir contra a sua casa, quando ele for vir contra a sua família, quando ele for vir contra o seu ministério, ele vai somar força, ele vai buscar o que ele puder buscar, para poder desorientar você, e você se sentir fraca, debilitado, e ele poder prevalecer na sua maldade. Herodes queria calar a voz, queria destruir as pessoas. Irmãos, Atos 2, diz que as pessoas eram tão felizes, tão felizes, tão felizes com o Evangelho, havia tanto testemunho deles, que as pessoas ficavam do lado de fora esperando ele sair para fora, porque só a sombra dos apóstolos era o suficiente para as pessoas serem curadas. Então você imagina o ódio de Satanás. Imagina, a Bíblia, você leu aqui comigo, porque eu li lá no capítulo 5, que quando os sacerdotes do templo do Senhor ouviram falar que Pedro, Tiago, João, que eles estavam pregando, eles foram possuídos de inveja, porque eles sabiam que o que eles estavam vivendo era algo novo, era algo que não se tinha visto. As famílias estavam juntas, as pessoas estavam juntos, as pessoas tinham superado seus problemas, as pessoas tinham vencido suas dificuldades, estavam todos juntos para viver milagres. E a Bíblia diz que os próprios homens de Deus foram tomados e possuídos por inveja. E Herodes não trabalhou sozinho, Satanás não trabalhou sozinho, ele foi lá e somou com sacerdotes, saduceus, fariseus e escribas e falou: joga eles na prisão. O diabo não trabalha sozinho. Onde ele puder encontrar força para vir contra você, ele vai encontrar. Talvez até do irmão que está do seu lado. Onde ele encontrar aquilo que é dele, ele vai favorecer para destruir e fechar as portas que o povo de Deus não passar. A forma de impedir era: tranca, aprisiona, põe na cadeia, fecha a boca deles. Vou falar uma coisa para você que Deus falou aqui hoje, lá dentro da tua igreja, inclusive você, inclusive a tua família.
Eu tenho aberto as portas da tua prisão todo dia, porque o diabo todo dia pega vocês e joga numa cadeia, na cadeia da tristeza, na cadeia da miséria, na cadeia da dívida, na cadeia do medo, na cadeia do desconforto, na cadeia da separação, na cadeia da insegurança, na cadeia da traição, e um monte de cadeia ele prepara para nós todo dia. Joga eles lá dentro, porque se eles ficarem lá dentro, eles não vão ser testemunho, a voz não vai falar, o mundo não vai ver, e ninguém vai chamar ele de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Joga na prisão. O diabo trama contra mim e contra você, dia e noite sem parar, como te prender, como te aprisionar, como tirar o foco de cima de você, daquilo que você é, do que sua família é, do que teu casamento é. Irmão, ninguém casa só para sexo. Tem gente que pensa, vamos casar para resolver o problema sexual. Besteira, acaba em 3 meses. Você sabia que casamento é um ministério? Casamento é ministério. Você quando casou, você casou com aquele que Deus preparou, ou com aquela que Deus preparou, para ser um ministério junto com você. Sabia disso? Casamento é um ministério, não se brinca com essas coisas. Hoje você olha, os casamentos estão destruídos, está todo mundo dentro de cadeia, está marido numa cadeia, esposa noutra cadeia, filhos noutra cadeia. Joga eles lá, põe eles lá. Pegaram Pedro, pegaram os apóstolos, falaram, joga eles tudo lá. E jogaram mesmo, e colocaram. Só que à noite, a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, eu espero que eu consiga. Eu estou cheio de glândula no pescoço, está doendo tudo aqui, mas eu espero que eu consiga transmitir para você o que Deus falou para mim hoje, em espírito. Eu quero trazer para você aqui, quero que você saia daqui muito confiante hoje, que você olhe para todas as cadeias que o inimigo tem tentado colocar na nossa vida, e que você saiba de uma coisa, que o Deus que você serve, o Deus que você ama, Ele já tem tudo definido por você. Se você for lançado, tenha certeza que Ele já preparou o seu anjo para Ele enviar e tirar você de dentro dela. Porque somente ao meu respeito o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que eu não tropece no meu caminho. Diz que durante a noite eles estavam lá, Pedro e todos os outros apóstolos que estavam com ele. Irmãos, eu sempre fico pensando nessas prisões, porque quando eu era muito jovem, veio uma irmã lá de São Paulo. Inclusive ela vinha muito aí no Porecatu, ela profetizava muito aí para o pessoal do Porecatu. E essa irmã nunca me viu e ela me disse, eu só tenho uma coisa para te dizer, seu ministério vai ser igual ao de Paulo. Eu falei, estou perdida, de prisão em prisão. Vou sair de uma e entrar na outra, até morrer. Eu falei, não fala isso não, seu ministério vai ser igual ao de Paulo. Isso eu era bem jovem quando ela falou. Mas eu acredito, irmãos, que é isso que tem acontecido na nossa vida, prisões diárias. O inimigo mandando prender, o inimigo mandando lançar a gente no cárcere, porque ele odeia você, ele odeia a voz de Deus, ele odeia o que você representa, ele odeia o teu testemunho, ele odeia o teu casamento, ele odeia a tua profissão, ele odeia a tua vida financeira, ele odeia seus filhos, ele odeia a comunhão da sua casa, ele odeia a alegria que vocês têm quando vocês sentam junto, ele odeia que você é próspero, ele odeia, ele inveja você, e ele soma força para ele colocar você de uma forma que você fique aprisionado. Só que eles estavam lá e eu fiquei pensando hoje, gente, todas as vezes que nós passamos por situações que parece que está tudo fechado, que as portas não vão se abrir, eu fiquei imaginando eles lá dentro pensando, será que nós vamos sair daqui? Será que essa porta um dia vai se abrir para a gente sair daqui de dentro? Será que essas portas se fecharam, que nunca mais vai abrir? Porque às vezes nós passamos por situação na vida, que é isso que nós pensamos, parece que as portas nunca mais vão se abrir para nós, mas está tudo fechado. Só que eles estavam lá à noite, irmãos. Eles estavam à noite lá, e o anjo do Senhor entrou dentro do cárcere. Abriu a porta, na primeira vez que Pedro e seus apóstolos foram presos. Entrou dentro do cárcere e falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou abrir a porta para vocês. Todas as portas que vocês precisarem para passar, já estão abertas. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Saiam daqui e continue falando quem Ele é. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, meu amado. Saiam daqui, sai daqui de dentro, ó, todas as portas estão abertas, pode passar, vai passando, passa por ela, vai embora. Pedro e os apóstolos pegaram o caminho, pegaram o rumo e vamos lá, vai lá para o templo, é lá no templo que vocês têm que ir, vai para o templo e prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus. Sem medo, sem nenhuma insegurança, sem olhar para trás, sem ficar perguntando por quê.
sem querer ficar questionando com Deus. Porque às vezes a gente para, né? Em vez de passar pela porta que Deus abriu. Deixa eu falar uma coisa, porta para Deus é oportunidade. Abriu uma oportunidade, passa por ela. Passa porque é Deus trabalhando. Às vezes a gente, em vez de aproveitar a oportunidade, a gente fica querendo questionar, não fica questionando não, vai embora. O chamado ali foi o seguinte, sai, a porta está aberta, vão lá para o templo e fala para todas as pessoas as palavras de vida. Oh, glória. Fala sobre a vida. Fala sobre a vida. Esse foi o recado. Falem sobre a vida. Vocês leram comigo lá em Atos capítulo 5. Falem sobre vida. Quem mais pode falar sobre vida se quem não é aquele que tem vida? Se eles ficassem lá naquela cadeia, eles iam apodrecer até a morte, primeiramente na primeira prisão. Esse era o plano. Morram para que ninguém veja vida. Mas o anjo abriu a porta e falou, vão lá e mostrem vida. De repente, no outro dia, amanheceu, e os sacerdotes mandaram buscar Pedro e os apóstolos, manda buscar eles que nós vamos julgar eles aqui. Chegam os soldados e falam assim, nós chegamos lá, as portas da prisão estão fechadas, os soldados estão no mesmo lugar que eles estavam, mas quando olhamos dentro do cárcere não tinha nenhum deles, eles desapareceram. Que? Verdade, a porta está trancada, os soldados estão parados e não tem ninguém lá dentro da cadeia. Tem ninguém lá. Sabe por quê, meu amado? Hoje eu estava orando, me lembrando de um dos momentos do avivamento que uma mulher cantava, cobre-nos, Senhor, com seu manto divinal. Eu fiquei imaginando Pedro e os apóstolos saindo de dentro da cadeia com o manto divinal os encobrindo e o maligno não podendo ver e nem tocar. Aí eu aplaudi a Jesus de novo, meu amado. É o manto divinal que te encobre, que te protege, que te faz você escapar das prisões, que te tira dos desígnios do diabo, que arranca você das prisões das trevas, da maldade, da inveja, de todo tipo de mal que lançam contra a sua vida. Eles passaram e soldados nem ouviram. Voltaram correndo, não tem ninguém lá dentro, não sei como, mas eles simplesmente, eles não foram abduzidos, eles foram retirados pelo anjo do Senhor lá de dentro. Isso é tremendo. Tem gente que quer ler a Bíblia aí, que gosta de ET, e fala assim, até na Bíblia fala que tem ET, porque eles foram abduzidos. Não, eles foram abduzidos. Eles foram arrebatados sobrenaturalmente em poder, que nenhum olho humano viu, nenhum demônio pôde ver, e ninguém pôde impedir, porque agindo Deus, ninguém impedirá, entendeu? Essa é a verdade. E de repente chega alguém lá e fala assim, deixa eu falar uma coisa, sabe aqueles que vocês estão procurando, que estavam presos ali? Deixa eu falar uma coisa, eles estão lá pregando a palavra para o povo. Ou seja, não conseguiram deter, não conseguiram impedir, não conseguiram mudar os desígnios, não conseguiram inverter ou reverter o propósito de Deus, porque Deus está no negócio, e quando Deus está no negócio, homem nenhum pode mudar o que Deus já designou. É impossível. Eles estão lá pregando, eles saíram, não sabemos de como, e eles estão lá pregando no templo. Os sacerdotes ficaram tomados de mais ódio. Herodes entrou num pânico, num desespero, e falou, manda prender aquele Pedro. Prende ele de novo. Irmãos, milagres não são coisas que se explicam. Ninguém pode pegar um milagre e explicar ele. Ele simplesmente acontece e a gente vive. É o mover de Deus, é a forma que Deus age, é a forma que Deus executa, é a forma que Deus se move. Eu vivi minha vida inteira vendo coisas assim surpreendentes. E não é nada que seja assim que você precisa colocar, divulgar no Jornal Nacional, na Globo News, não. Porque ele é surpreendente para quem está vivendo. Para quem consegue identificar e reconhecer o que Deus pode fazer. Deus só quer promover no nosso coração aqui hoje a possibilidade de o inimigo não impedir aquilo que Deus determinou nas nossas vidas. De se entender que Deus vai cumprir o que foi determinado nas nossas vidas.
Quando eles estavam lá pregando, que procuraram eles, chegaram para Pedro e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Eles falaram: eu vou falar para vocês. Eles falaram muitas coisas, depois na tua casa você lê, porque é poder demais, porque deram testemunho de Cristo. Mas primeiro eles falaram assim: deixa eu deixar uma coisa bem clara. Importa para mim servir a Deus e não homens. Se eu estou aqui, não foi homem que abriu aquela porta, foi Deus, e é por isso que eu estou pregando essa noite. Ô glória! Ouviu isso, meu amado? Porque para nós não importa Herodes, não importa sacerdote, não importa escriba, não importa fariseu, não importa saduceu, importa que eu fiz a vontade de Deus e Ele cumpriu a vontade dEle na minha vida. É isso, meu amado, é esse mistério que nós temos que entender. Eu não sei onde você está, o que acontece com a sua vida, não sei quais são as situações que você vive, não sei quais são as suas lutas, não sei quantas portas estão fechadas, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai abrir todas quantas o inimigo fechou. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta que Deus vai abrir essas portas. Por mais dificultoso que seja para nós, humanamente, acreditar nesta verdade. Por mais difícil que seja para nós, se mover pela fé. Não esqueça diariamente, o justo vive pela fé. Se der tempo, nós vamos fazer um ato profético aqui. E nós mesmos vamos abrir essas portas hoje, profeticamente. Irmãos, nós estamos cantando aqui. O Espírito Santo falou assim para mim: imagina esse povo orando aí atrás de você. Eu arrepiei inteirinha. Começou a arrepiar aqui pela minha coluna, descia assim, meus braços tudo arrepiando. Eu falei: meu Deus do céu, se eles começarem a orar aqui em cima, junto aqui, nós orar em poder aqui, isso aqui vai arrebatar a gente com a presença de Deus. Deus vai vir neste lugar aqui hoje e vai fazer um milagre que nós estamos esperando. É isso que Deus precisa. Que a gente seja unido, que a gente esteja junto, que a gente tenha força suficiente para superar as prisões que o inimigo tem nos lançado, as portas que ele tem fechado nas nossas vidas. Se ele fecha as portas de qualquer área da nossa vida, irmãos, de qualquer área que ele fechar, ele vai nos atingir. Ele vai nos atingir. Eu sempre brinco ali no meu escritório, eu falo assim: entenda uma coisa, o diabo não vai atacar o joelho se o problema é o cotovelo, tá? Ele vai conseguir prevalecer nas nossas fragilidades. É onde nós estamos frágeis, é onde nós já estamos marcados, é onde nós já estamos sofridos, é onde nós já estamos perdendo as nossas forças, onde a resistência humana já está acabando. É onde há a possibilidade da tristeza tomar conta de você e você desanimar. É assim que ele trabalha. Ele contava com que esses homens aqui, eles perdessem a força. E Herodes não parou não. As perseguições não param, as lutas não param. Você acaba de vencer uma guerra, estoura outra batalha. Você vence uma batalha, estoura uma guerra. E é assim todos os dias. Um dia atendi uma jovem aqui, ela falou assim: pastora, porque eu acho que eu vou desistir, porque a gente já orou, tinha orado 2 vezes. A gente já orou, não aconteceu nada. Eu falei assim: irmã, você vai numa guerra, você dá 2 tiros e a guerra acabou? É assim que é uma guerra? 2 tiros e não aconteceu. Peraí, 2 tiros, oramos 2 vezes. Não, pastor, porque nós já oramos, não aconteceu nada. Eu falei: bom, você que sabe, filho. A guerra é sua, eu só entrei nela junto para ver você ganhar. Se você quiser continuar, nós vamos até o fim. Se você parar, eu vou desistir junto com você, o problema é seu. Não, então vamos orar. Então vamos orar. Porque a guerra, irmãos, vai revezando. Vai o pelotão A, o pelotão B, as armas tal, não é assim? Tem todo um período até que o seu inimigo seja o quê? Derrotado. Não é 2 orações que faz você desistir, entendeu? Esses homens, eles permaneceram e prevaleceram, porque eles tinham a garantia da certeza que só Deus pode abrir portas que estão fechadas. Se o diabo fechou, Deus pode abrir, entendeu? Essa que é a grande verdade. Herodes, sabendo de tudo isso, falou assim: nós vamos fazer o seguinte, porque Herodes sabia que Jesus ressuscitou, chegaram no túmulo, Jesus não estava lá. Irmão, pensa nessas notícias, loucura, 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 é isso? Luciano Huck, Bíblia. Loucura para os homens e poder de Deus para nós. Herodes sabia que Jesus morreu, ressuscitou, chegaram lá, cadê Jesus? Não estava lá. Herodes sabia que colocaram os apóstolos dentro da prisão, chegaram lá, os soldados lá, os portões fechados, o cárcere trancado, com cadeias, Jesus estava lá. Vamos mudar o negócio, vamos prender de uma forma mais intensa, mais forte, vamos renovar as forças. É isso que eu tenho medo no diabo. Medo não, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Mas o que me preocupa?
O que me preocupa é que as pessoas não entendem que quando ele volta na perseguição, ele volta mais forte, mais bem armado, mais bem preparado, porque ele já viu um milagre que Deus fez na sua vida, porque ele sabe que Deus vai fazer, porque ele reconhece que não há impossíveis para o teu Deus, porque ele sabe que para o teu Deus, ele enxuga suas lágrimas com os seus milagres, porque ele sabe que o teu Deus não vai te abandonar, porque ele sabe que onde você estiver, ele estará com você. Então ele vem mais forte. Eles ficaram mais fortes. Herodes falou: manda prender esse Pedro. Deixa eu falar uma coisa. Tiago, nesse momento, perdeu a cabeça. Dá dó, né? Mas Tiago, irmão de João, decapitado. E mandaram prender Pedro. E mandaram prender para no outro dia, ele ser apresentado para o público. Ser apresentado pelo público significava o seguinte: ele ia morrer. Ele ia morrer. Apresentar para as pessoas significava: ele vai ser julgado a julgamento de morte. E aí renovaram as forças. E colocaram 16 soldados. E Pedro ficou preso dentro de uma cadeia. E as cadeias, irmãos, naquele tempo, elas não eram nem um pouco confortáveis, não. Eram obscuras, frias, né? Tenebrosas. E ele ficou preso assim, da seguinte forma: aqui nas suas mãos tinha algemas, e as algemas que estavam nele estavam com um soldado aqui do lado, e a algema que estava no seu braço direito estava com outro soldado aqui do seu lado. Tinha soldado, um de cada lado, amarrado em algemas com ele, tá? Vocês que são polícia aí sabem como é que funciona o negócio. O soldado vai levando o preso lá. Ele ficou dentro do cárcere desse jeito. Nós vamos pôr um soldado de cada lado, preso com ele. Quero ver que anjo que tira ele daqui. Quero ver que Deus que é esse que tem poder para tirar esse homem daqui agora. Aí colocou mais 2 ali na porta. E depois ainda tinha mais 12 soldados guardando as outras portas. E ali no outro dia de manhã, a condenação de morte, a execução, o fim dos sonhos, o fim das promessas, o fim, né, da oportunidade, o fim da possibilidade, se terminaria amanhã cedo. Amanhã cedo. Deixa eu falar uma coisa para você. Seu Deus nunca chega tarde. Ele chega na hora exata. Estava orando lá em casa hoje, Deus mandou: fala para o meu povo que eu não chego atrasada, eu vou chegar na hora que eu tenho que chegar, eu vou chegar chegando e eu vou fazer um milagre acontecer. Aleluia! Está ouvindo, meu amado? Em certeza disso, teu Deus não vai chegar atrasado. Na hora certa, independente das forças contrárias que estejam contra nós, Ele vai agir pelo seu povo. Estou toda arrepiada aqui, da confirmação, a testificação que Deus está falando, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Oh! Certeza, meu amado. Estava quase amanhecendo, a noite já tinha passado. Se você olhar para as nossas vidas, às vezes com as portas fechadas, com as prisões que nós ficamos, às vezes com os impedimentos de ir em frente, de caminhar, às vezes a gente passa a noite em claro, né, pensando o que vai ser amanhã cedo, como vai ser amanhã, principalmente amanhã que é segunda-feira, né? Você começa a fazer todas as contas lá de como vai ser na segunda-feira. Aí você fica passando a noite acordado à toa, porque a Bíblia diz o seguinte: aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Aí a gente fica 4, 3, 4, 5, 6 da manhã, bobeira nossa, porque Deus já está preparando para nós o que nós vamos precisar para aquele dia. Mas as ansiedades, né, nos fazem ficar fazendo contas. E a noite passou, meu amado, e Pedro dormiu. O dia podia amanhecer, mas o dia jamais vai amanhecer para você com uma derrota declarada. Todas as manhãs o Senhor vai renovar suas misericórdias e as vitórias já estão declaradas. No último minuto, Deus manda falar para você, no último minuto, quando não tiver mais nada para ser feito, Ele vai enviar o seu anjo e vai libertar você da prisão. Vai abrir a porta que for necessária e você vai passar por ela. Tenha certeza disso. No último minuto, quando ninguém mais acreditar, quando nem você mesmo poder achar que vai acontecer, no último minuto,
alto, diz o Senhor, Ele mesmo soará o som da sua vitória. Sabe o que eu vi aqui agora? Um apito enorme. Sabe o que é um apito? Para que usa apito? Alerta. É isso? Apito é um alerta? É isso que usa no futebol? É isso, Wellington? Veio um apito enorme aqui agora. Deus está alertando o seu povo. No último minuto, quando tudo parecer perdido, quando parecer que o inimigo vai prevalecer, que aquilo que foi determinado, designado para que a voz de Deus se cale, para que o testemunho não seja, para que você não viva, Deus vai agir. No último minuto, uma luz resplandeceu dentro da prisão. Ó, o anjo de novo lá, só tocou em Pedro. Olha que tocou em Pedro, as cadeias caíram. 2 soldados, um de cada lado, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, uma luz resplandeceu dentro da prisão, dentro do cárcere, ninguém viu nada, as algemas caíram, as correntes caíram, e o anjo falou assim para Pedro: cinge os teus lombos, levanta, põe sua sandália, porque a partir de hoje Deus vai começar a fazer uma grande obra na sua vida. Eu aplaudi a Jesus de novo, minha mãe, porque é profético, hoje a porta vai abrir, para você passar por todos os impedimentos, por tudo que foi trancado até hoje, porque Deus começa hoje a escrever uma nova história, um novo tempo na sua vida. Eu só quero te mostrar uma coisa. Se você tiver com a Bíblia na mão aí, vai lá em Salmo de número 94. Foi uma das palavras proféticas que Deus me deu nesses últimos dias. Salmo de número 94. Eu queria aquela Bíblia que está lá no meu escritório. Dá para correr lá e pegar? Pega aquela grande lá para mim. Salmo de número 94. Irmãos, você sabe por que a luz brilhou dentro da prisão? Você sabe por que a luz clareou aquela cadeia, aquele lugar fechado, aquele lugar de tristeza, de impedimento, de mágoas, de medos, de inseguranças? Você sabe por quê? Eu vou mostrar para você aqui na palavra de Deus por quê. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está em algum lugar fechado, alguma porta aberta, lugar de tristeza, de mágoa, de ressentimento, seja lá o que for? Levanta a tua mão, de olho fechado, fecha o olho. Eu levanto porque eu estou neste lugar. Você sabe por quê? A luz resplandeceu lá dentro. Eu vou mostrar para você aqui no livro de Salmos, no número 94, esse salmo é um apelo do justo para que Deus livre ele dos seus inimigos, dos seus adversários, daqueles que levantam contra ele. Olha o que ele escreve aqui no salmo de número 94, no versículo de número 1. Ó Senhor, Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Eu aplaudi a Jesus, sabe por quê? Ele está falando: vem com a tua glória, entra com a tua glória, manifesta o teu poder, a tua presença é suficiente para abrir todas as portas que o inimigo fechou, para destruir o poder dos meus adversários, para aniquilar toda a força das trevas que se levantou contra mim, entendeu? Vem, Deus, resplandece neste lugar. Foi o que aconteceu ali. O Deus da vingança, o Deus a quem a vingança pertence, reforçaram a guarda, ficaram mais fortes contra você, se fortaleceram ainda mais para te derrubar, quiseram impedir ainda mais a tua caminhada, se fortaleceram para acabar com você. Eu sou o Deus da vingança e eu venho resplandecente sobre a tua vida. Foi isso que aconteceu. Aquela prisão inteira foi iluminada, resplandeceu com a presença de Deus. O anjo só tocou, as cadeias caíram. Deixa eu te falar uma coisa. 2, um de cada lado, 2 na porta. O anjo falou para Pedro, abriu a porta e falou: pode passar. Os soldados não viram. Tinham mais 12 guardas com mais 2 portas, que eram mais 3 guarnições de 4 guardas. Passou pela primeira guarnição, ninguém viu. Passou pela segunda guarnição, ninguém viu. Passou pela terceira guarnição. Alguém leu aí na Bíblia que as portas abriram automaticamente? O meu amigo Marcos já pregou isso aqui, né?
que nós estamos conhecendo o controle remoto hoje, mas o anjo do Senhor já estava lá apertando. Pode passar, porque a porta está aberta para você tomar posse da sua vitória. Automaticamente, todos os soldados inebriados, ninguém viu nada, ninguém fez nada, ninguém agiu, ninguém teve poder, porque o poder sobrenatural de Deus está na vida do seu povo, meu amado. Saiu lá fora assim, estonteante assim. Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Deixa eu te falar. Tudo isso aconteceu. Veja bem, eles tinham família, eles tinham amigos, eles tinham uma igreja. E tudo isso aconteceu porque essas pessoas foram sábias e inteligentes. Porque essas pessoas tomaram uma posição correta que se deve tomar diante dos adversários. Ninguém saiu para a rua fazendo protesto, nem escrevendo cartazes. Vamos tirar Pedro da prisão, tira. Pum, 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 pum. Não. Se reuniram, se uniram e oraram. E quando eles oraram, eles moveram o céu. E quando se move o céu, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Foi lá, bateu na porta, ninguém acreditava. Quando abriram, não é possível fazer. É outra pessoa, é algum anjo que está aí que veio. Não, sou eu mesmo, eu estou aqui porque eu sou um milagre. As portas abriram, eu passei e eu vou continuar aquilo que Deus já determinou na minha vida, meu amado. Ninguém vai impedir, ninguém vai mudar o que foi determinado. O ódio de Herodes, deixa eu te falar uma coisa para você. O ódio de Satanás por nós é imenso, ele é furioso. As pessoas que são mais pentecas, assim, costumam dizer assim, Satanás está furioso comigo. Alguém já ouviu assim, né? O diabo está furioso. Ele está mesmo. Porque o ódio de Satanás contra nós, ele não vai ser aplacado pela nossa vitória. Ele vai permanecer. Só que a Bíblia diz que os nossos inimigos, eles são vencidos, são derrotados e são reduzidos a coisa de nenhum valor. Está entendendo? Diz que Herodes foi tomado de tanto ódio, de tanto vingança, que ele tentou até se unir com outro povo lá, e o outro povo, para poder puxar a sardinha de Herodes, falava assim, esse homem quando fala não é homem, é Deus. E ele deixou tomar conta do coração dele, ele sentado no seu trono, começou a vir bicho de tudo quanto é lugar, e os bichos foram tomando conta dele, subindo pelo corpo dele, tomando conta dele, ele foi consumido, ele morreu comido de bicho. O que eu estou falando aqui, talvez seja forte para alguma pessoa que está vendo isso pela primeira vez, porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as hostes da maldade, é contra principados, contra potestades e contra dominadores, contra esse mundo tenebroso que se levanta contra nós. É que isso daqui é uma história real, mas nós não vamos ver pessoas morrerem comidas de bicho, mas nós vamos ver os nossos adversários serem destruídos em nome de Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos. Pessoal do coral, se puder subir aqui. O recado nos foi dado esta noite. Tem portas que precisam ser abertas, porque o nosso adversário está trancando cada vez mais, porque ele está reconhecendo cada vez mais o poder de Deus sobre a sua vida. Se o inimigo está se fortalecendo, como Herodes se fortaleceu, sabendo dos milagres, essa é a noite dele cair. Eu te convido a ficar de pé. Te convido a orar comigo com autoridade, com ousadia. A crer que não tem portas que vão ficar fechadas. Tinham 3 portas para Pedro passar. Tinham 16 soldados, tinham 2 algemas presas nos seus braços. E não houve impedimentos para Deus. Eu sei que muitos de nós estamos em cadeias financeiras, em cadeias emocionais, em cadeias familiares. Muitos de nós estamos com portas fechadas. E eu sei que essas portas só podem ser abertas pelo poder desse Deus que nós servimos. Eu creio que se você orar comigo esta noite, para que Deus envie os seus anjos ao nosso favor, muitos de nós vamos testemunhar esta semana das portas que foram abertas. Eu quero convidar o coral para que levante a voz em oração aqui, que levante a mão direita, que comece a orar.
para que as portas se abram, que você que está de pé, que precisam de portas abertas essa semana, que precisam passar por portas que o inimigo tem trancado, que tem impedido você, que você levante a sua voz, porque essas portas, ainda que o seu adversário seja forte, ele não é nada comparado ao poder do Deus que você serve. No último minuto, um anjo chegou lá. No último minuto, quando todo mundo achava que não tinha mais jeito, o anjo estava lá. Ora, para que as portas se abram. Portas emocionais, portas familiares, portas profissionais, portas ministeriais. Ore, porque a sua fé tem que somar aqui esta noite. Vamos fazer aqui, hoje, vamos fazer neste lugar aqui, ó, uma fogueira santa. Levanta a tua voz onde você está. Há muita eficácia na oração de justo. Teu adversário está lutando, porque sabe que a hora que você tomar a tua posição naquele lugar, ninguém vai te segurar. Ore, clame, chame por ele. Levante a sua voz. Que o Senhor envie o seu anjo hoje. Que esse anjo apenas toque. Que a presença resplandecente deste Deus, que é o Deus da vingança, derrote os nossos adversários hoje. Deus se vingou. Sabe de que forma? Libertando o seu servo, abençoando o seu servo, abrindo portas ao seu servo. Esse é o teu Deus, que não te deixa confundido. Deus manda dizer que Ele não é Deus de confusão. Essa confusão não é dele, diz o Senhor. Se tu estiveres confundido, diz o Senhor, não sou eu. Chama o teu Deus para que resplandeça na tua prisão. Tem portas para serem abertas, e elas vão ser abertas. Vem resplandecente e faça-se justiça no meio do seu povo. Pense você que Deus não está ouvindo. Não, Ele está ouvindo. Deus mandou dizer, eu estou ouvindo. Você falou aí nesse lugar, acha que Deus vai me ouvir? Vou ouvir e já ouvi, diz o Senhor. Vem resplandecente. Oh Deus, dê ordem ao seu anjo hoje, ó Deus, que venha em favor do seu povo, nos livrar da opressão, nos livrar da angústia, nos livrar da morte, que muitas vezes não é física, mas é a morte emocional, a morte familiar, a morte de relacionamentos, a morte ministerial. Nos livra, Senhor. No último minuto, age em favor do seu povo, ó Deus. Age em favor do seu povo. Aleluia. Sabe que Deus manda dizer para ti, homem? Aumenta na tua fé, e tu verás as minhas grandezas. Não queres ver? Oh Deus de toda a terra, opera milagres, ó Deus. Faz milagres, Senhor, nas nossas vidas. Faz milagres, Senhor.